E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais. Mas antes disso, para a gente entender melhor, vamos revisar o que são grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Por exemplo, se eu tenho que uma grandeza foi multiplicada por 3, a outra grandeza que é proporcional a ela, diretamente proporcional a ela, também será multiplicada por 3, aumentando na mesma razão. Ou se eu tenho que uma grandeza foi diminuída ou dividida por 5, a outra grandeza que é diretamente proporcional a ela também será dividida por 5, ok? Bora ver um exemplo para fixar melhor essa ideia. Então, nesse exemplo, eu tenho que lá no supermercado 2 kg de feijão custam R$7. Aí tem o seguinte, 3 quilos vão custar quanto? Nós podemos perceber que ao aumentar a quantidade de quilos do feijão, o preço, logicamente, vai aumentar também. Então, como as setas estão indo para a mesma direção, um aumenta, o outro também aumenta, eu digo que essas grandezas, peso e preço, são diretamente proporcionais. E como é que a gente resolve questões nesse estilo? Eu faço assim, eu digo que 2 kg de feijão está para R$7, assim como, igual, 3 kg de feijão está para o seu valor, que eu não sei, então vou chamar de X. E para a gente resolver isso, basta a gente fazer o meio pelos extremos, fazendo esse xzinho também chamado de cruz credo, né? Então, resolvendo, a gente vai multiplicar para aquele que tem x. 2 está ligado com x, 2x, será igual a 7 está ligado com 3, 7 vezes 3. Veja que o 2 está multiplicando o x, então para a gente resolver e ficar o x isolado, nós vamos dividir por 2, que é a operação inversa da multiplicação, tanto no primeiro como no segundo membro. Quando eu fizer esse corte do 2 com o 2, vai sobrar apenas o x. Então vai ficar x igual 7 vezes 3 dá 21, dividido por 2, que vai dar 10,5. Ou seja, 3 quilos de feijão custam R$10,50. Professor, tem outro modo da gente ver que essas grandezas são diretamente proporcionais? Claro, fazendo uma tabela. Então perceba que eu coloquei os quilos em cima e o preço embaixo. O que a questão nos diz? Que 2 quilos de feijão custam R$7 e quer saber quanto é que custam 3 quilos. Veja que a gente pode fazer e obter quanto é que custa 1 quilo. Ora, se eu sei que 2 quilos custam R$7, 1 quilo custará quanto? Para obter 1 quilo, basta dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E como é diretamente proporcional, se ele diminuiu ao dividir por 2, a outra grandeza que é diretamente proporcional a ela também será diminuída dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. Ou seja, 1 quilo custa R$3,50. Quando a gente sabe o preço de uma unidade, basta eu multiplicar para obter as outras medidas. No caso, eu quero saber 3 quilos, então de 1 para 3, basta multiplicar por 3. E faço a mesma coisa com o preço, né? Pego o preço e multiplico por 3. 3,5 vezes 3 dá quanto? Bora lá. 3,5 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então dá 10,5. Ou seja, o preço de 3 quilos de feijão custariam, nesse caso, R$10,50. É outra forma da gente visualizar uma questão feita sobre grandezas diretamente proporcionais. Sabendo disso, vamos agora para o nosso assunto, grandezas inversamente proporcionais. Então, pessoal, diferentemente das grandezas diretamente proporcionais, as grandezas inversamente proporcionais, quando uma delas aumenta, a outra vai diminuir. Ou quando uma diminui, a outra vai aumentar em razões inversas, tá bom? Então, se liguem aí. Nós temos que as setas vão estar em sentidos opostos. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Sempre em razões inversas. Mas o que é razão inversa? Bora se ligar aí. O que é inverso de um número? É quando eu troco o numerador pelo denominador. Por exemplo, se eu tenho 2/3, o seu inverso será 3 sobre 2. Então, 2/3 é o inverso de 3 sobre 2 e 3 sobre 2 é o inverso de 2/3.
Professor, e se eu tiver apenas o número natural, por exemplo, 5? Quem é o inverso do 5? Aí você tem que se ligar que abaixo de qualquer número natural tem o número 1, porque 5 dividido por 1 é ele mesmo. Então, quando eu for pegar o inverso de 5, quando eu for inverter aí o numerador pelo denominador, eu vou achar 1 sobre 5. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5 e o inverso de 1 sobre 5 será o 5. Então, feitas as observações, nós temos que, ao dobrar uma grandeza, por exemplo, a outra será reduzida pela metade. A gente vai ter que dividir por 2. Multipliquei por 2, 1, a outra vai ter que ser dividida por 2. Ou se eu triplicar uma grandeza, ou seja, multiplicar por 3, a outra vai ser reduzida à terça parte. Será dividida por 3, beleza? Então, sempre aí em razões inversas. Sempre pegando o mesmo número. Se eu multiplico por 3, o outro divide por 3, ok? Então, vamos ver aí um exemplo. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Então, aumentei a velocidade e diminui o tempo. Se eu diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E olha aí, João decidiu contar o tempo que ele levava indo de casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Então, o que nós temos aqui? Temos que, numa velocidade de 30 metros por segundo, João levou 2 minutos. Numa velocidade de 15 metros por segundo, levou 4 minutos. 12 metros por segundo levou 5 minutos. 60 metros por segundo levou apenas 1 minuto para chegar à escola. Mas qual é a relação que a gente pode ter aí, já sabendo que essas grandezas são inversamente proporcionais? Então, da forma que a gente fazia para grandezas diretamente proporcionais, a gente faz para grandezas inversamente proporcionais. Uma proporção, onde nós temos que o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Mas vamos ter que lembrar que são razões inversas. Então, eu tenho que pegar o primeiro pelo inverso do segundo, assim como o terceiro está pelo inverso do quarto. Olha aí, quando nós pegamos o tempo e a velocidade, nós podemos montar essa relação aqui, essa proporção, onde o primeiro, que é o 2, está para o segundo, que é o 30, na razão inversa. Então, qual é o inverso de 30? O inverso de 30, que é 30 sobre 1, é igual a 1 sobre 30. Só inverter o numerador pelo denominador, como a gente acabou de visualizar. Então, para a gente montar essa proporção, a gente pega a primeira grandeza pelo inverso da segunda. Então, é 2 sobre o inverso de 30, 4 sobre o inverso de 15, 5 sobre o inverso de 12 e 1 sobre o inverso de 60. E na prática, quando a gente pega, por exemplo, 2 sobre 1 30avos, como é que a gente resolve uma divisão de frações? A gente conserva a primeira fração vezes o inverso da segunda. E quando eu inverter essa fração aqui, que é o denominador, 1 sobre 30, como é que a gente faz? É só inverter o numerador pelo denominador. Então, ficaria, trocando de lugar o 30 com 1, ficaria 30 sobre 1. Ou seja, ia transformar em uma multiplicação. Então, na prática, pessoal, quando nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, em vez de eu dividir o primeiro pelo segundo e igualar o terceiro com o quarto, basta eu multiplicar os correspondentes e igualar a cada um. Então, lembrando lá nas grandezas diretamente proporcionais, a gente fazia assim, ó. O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai relacionar essas duas grandezas, em vez de colocar na forma de fração, a gente pode fazer uma multiplicação. Então, se liga aí, quando é inversamente proporcional, basta eu pegar o valor de uma grandeza e multiplicar pelo seu correspondente na outra grandeza. Assim como o outro valor de uma grandeza está para o seu correspondente na outra grandeza. Como nós temos aqui do lado, ó. O correspondente do 2 é o 30, do 4 é o 15, do 5 o 12, do 1 o 60. Então, basta eu multiplicar e igualar. 2 vezes 30, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 1 vezes 60. Reparem que todos darão o mesmo valor, que é 60.
2 vezes 30, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 1 vezes 60 é igual a 60. E o resultado, que no caso aí é o 60, é chamado de constante de proporcionalidade, ok? Onde todos esses produtos darão esse mesmo valor. Então, sabendo disso, vamos resolver agora algumas questões. Então, na primeira, classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Para eu saber se são diretamente ou inversamente proporcional, eu tenho que aumentar uma grandeza e ver o que acontece com a outra. Se aumentar também, será diretamente. Se não aumentar, no contrário, reduzir, será inversamente proporcional. Então, vamos lá. Letra A, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Então, veja o seguinte, se eu aumentar a quantidade de quilômetros percorridos, o que acontece com o consumo do carro, consumo do combustível? Será aumentado ou vai diminuir? Obviamente que se eu ando mais, eu vou gastar mais combustível, então o consumo também vai aumentar. Então, eu posso dizer que na letra A, as grandezas são diretamente proporcionais. Na letra B, quantidade de tijolos e a área de uma parede. Se eu aumentar a parede, vai ou não vai aumentar o tijolo? Vai. Então, como aumenta a parede, aumenta o tijolo. Então, eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Na letra C, desconto dado em um produto e o valor final pago. Então, se eu aumentar o desconto, pessoal, o valor final vai ser maior ou menor? Pessoal, se eu aumento o desconto, com certeza eu vou pagar menos. Então, se eu vou pagar menos, vejam que as setas ficam em direções opostas. Assim, eu posso garantir que o desconto dado e o valor pago no final são grandezas inversamente proporcionais. E na letra D, o número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Então, se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu vou encher a piscina em um maior ou menor tempo? Logicamente, se eu tenho mais torneiras, eu vou encher a piscina em um menor tempo. Vai encher mais rápido, não é não? Então, direções opostas, eu posso dizer que o número de torneiras e o tempo para encher a piscina são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, o que nos diz a segunda questão? Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Então, como a única diferença aí será o comprimento, a gente pode analisar o comprimento da piscina de Pedro com o comprimento da piscina de Antônio, para ver quantos litros vai comportar na piscina de Antônio. Veja o seguinte, quanto maior o comprimento, logicamente, vai comportar mais água. Então, como as setas estão em direções iguais, eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, eu posso dizer que 6 está para 30.000 litros, assim como 8 está para a quantidade de litros que cabe na piscina de Antônio, que eu não sei, vou chamar de X. Agora eu faço o meio pelos extremos. Quem é que está ligado com o X? É o 6. Então vai ficar 6x igual a 8 vezes 30.000. Dividindo tudo por 6. 6 vai embora com 6. Sobra o quê? X igual 8 vezes 3 dá 24. Com os 4 zeros fica 240.000. Isso tudo dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. Com os 4 zeros, 40.000 é a quantidade de litros que cabem na piscina de Antônio, que tem 8 metros de comprimento. Logicamente, você poderia fazer daquele modo que eu ensinei lá no vídeo, né? De 6 para 30, eu tive que multiplicar por 5.000. Então, para eu obter a quantidade de litros, fazendo a mesma coisa, eu pegava 8 e multiplicava por 5.000 também. 8 vezes 5.000 dá 40.000, ok? Então, era outra forma da gente fazer de um modo mais rápido. Já na questão 3, em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias, em 10 minutos, e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores.
Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores funcionando? Então perceba agora, se eu tenho que eu aumentei a quantidade de liquidificadores, o tempo para preparar os sucos aumenta ou diminui? Diminui, porque eles vão fazer mais rápido. Então, acontecendo isso, eu digo que essas grandezas, quantidade de liquidificadores e tempo, são inversamente proporcionais. Então, para resolver, sabendo que são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar o valor de uma grandeza pelo seu correspondente na outra. Por exemplo, tempo multiplica pelo liquidificador e igualo pelo outro tempo pelas quantidades de liquidificadores correspondentes. Então, vai ficar assim, ó. Com 4 liquidificadores, eu demorei quanto tempo? 10 minutos. Então, é 4 vezes 10. Vai ser igual. Com 8 liquidificadores, eu vou demorar quanto tempo? Não sei. Coloca o quê? X. Aí agora é só resolver. Quem é que está com o X aí atrapalhando? É o 8. Então, eu vou dividir tudo por 8. Divide por 8 o primeiro e o segundo membro. Quando eu cortar 8 com 8, sobra só o X. 4 vezes 10 dá 40 sobre 8, que vai ser igual. Aqui ficou só o X. Quanto é que é 40 dividido por 8? 5. Então, X vai ser igual a 5 minutos. É o tempo que vai levar para fazer todos os sucos utilizando 8 liquidificadores. Resposta letra D. Lembrando do início da aula de inversamente proporcional, quando lá eu falei que ao dobrar uma grandeza, a outra vai ser reduzida pela metade. E foi o que aconteceu aqui. Eu dobrei a quantidade de liquidificadores. Era 4, foi multiplicada por 2, que deu 8. Então, o tempo, como é inversamente proporcional, vai ser dividido por 2. De liquidificador de 4 para 8, se eu multipliquei por 2, como é inversamente proporcional, o tempo, que é 10 minutos, vai ser dividido por 2, ok? Então, rapidinho dá para fazer essa questão também, vendo mais ou menos o raciocínio lógico dessa questão. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.